Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos. Hoje eu me chamo Romero Frazão, missionário da comunidade de São Pio X, sou formador geral da comunidade. Hoje vamos meditar um pouco, refletir, falar mesmo, discutir um pouquinho a respeito da paixão de Cristo segundo a ciência. Vamos dar uma visão científica a esta realidade do sofrimento de Jesus, desde toda a sua trajetória, a começar pelo Monte das Oliveiras, passando pelo Sinédrio, passando pela sua via sacra, podemos assim dizer, até o Monte Calvário, em que nós iremos falar um pouquinho a respeito deste sofrimento que redimiu a humanidade, que redimiu meu coração e que alcançou também o teu coração. Então vamos falar um pouco a respeito de toda esta base científica. E para tanto, nós vamos nos basear em algumas literaturas, né? Se nós pudermos observar alguns cientistas, médicos, né? Que estiveram realmente passando anos a fio, meditando, refletindo justamente a respeito desta realidade científica e comprovando alguns dados que nós vamos aqui falar. Estou falando do Dr. Pierre Barbet, francês, médico cirurgião, que vai falar também a respeito da paixão de Cristo à luz da ciência, com toda uma realidade anatômica, fisiológica, fisiopatológica, como também o Dr. Friedrich Zugby, que é também, mais recentemente, inclusive, vai mencionar alguns achados mais recentes a respeito desta realidade do sofrimento de Cristo. Toda esta condição. Nós observamos aqui uma cruz, crucifixo. Nós podemos perceber que este crucifixo, por mais interessante e que chame a atenção, como nós podemos observar, mas ainda faltam muitos detalhes, se nós assim bem pudermos perceber, daquilo que de fato aconteceu com o nosso Senhor. Vamos iniciar falando um pouquinho a respeito do Horto das Oliveiras. Nosso Senhor, ele estava, como diz o Evangelho, numa tristeza de morte. Ele estava vivenciando realmente um quadro de um estresse emocional tão intenso que gerava algumas alterações dentro do córtex cerebral de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma área do cérebro chamada amígdala, ou corpo amigdaloide, diante de alguns autores, que é uma das áreas que estão relacionadas com medo. Medo no sentido de proporcionar luta e fuga. Jesus viveu este momento na sua humanidade, com uma realidade de uma vontade humana, ele viveu este momento. Nós sabemos bem, como diz o Evangelho, vai falar, Senhor, afasta de mim este cálice, mas se a tua vontade tiver que se cumprir, que se faça a tua vontade e não a minha. Jesus estava sobrecarregado. Até mesmo quando ele chega para os apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam bem próximos ali a ele, até cochilando, né? Quando Jesus disse, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo, Jesus vai dizer, minha alma está numa tristeza de morte. Então nós vamos perceber as alterações fisiológicas, neurológicas que aconteceram com Jesus já dentro deste processo, do ponto de vista mesmo de um estresse emocional intenso. Nós podemos assim perceber que vão gerar uma série de alterações fisiológicas. Jesus vai ter a sua pressão arterial elevada, ele vai passar por um processo de vasodilatação, ele vai passar por uma sudorese bem mais intensa, o hipotálamo de nosso Senhor Jesus Cristo irá ser ativado de modo a gerar todas essas alterações em meio ao frio, que também estava acontecendo. Devo lembrar, Jesus estava já na quinta-feira, da quinta para sexta-feira, era noite e fazia frio, como o próprio Evangelho também vai mencionar. Então, diante de todas essas realidades, fisiológicas inclusive, Nosso Senhor acaba se sobrecarregando dentro, vamos dizer assim, do contexto dos seus capilares, né? Então, se nós pudermos observar as glândulas sudoríparas de nosso Senhor Jesus Cristo, elas vão se sobrecarregar a um ponto que vai gerar, inclusive, o aumento da pressão dos capilares, ou seja, haverá rompimento dos capilares ali que irão se misturar com o suor. Este fenômeno,
que nós conhecemos, é tão conhecido porque é tão amplamente divulgado, né? O suar sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, já naquela realidade mesmo do Horto das Oliveiras, em que nosso Senhor passou por esse estresse, por essa carga emocional tão forte, tão intensa, que os cientistas chamam de hematidrose, né? Este fenômeno raríssimo, aconteceu pouquíssimas vezes na história da humanidade, também aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desta realidade em que ele esteve mediante uma sobrecarga emocional e física extenuantes, Jesus já estava esgotado ali. E apresentando, podemos dizer, uma hemorragia, porque ele estava suando sangue. Então estava havendo já perda de sangue, se nós pudermos perceber esse contexto. Ele já estava começando o mesmo processo mesmo de debilidade, se assim bem pudermos analisar deste processo. Até o momento em que, de fato, ele orando ao Pai, você observa aquela trajetória, e eu convido você mesmo a evidenciar junto comigo a trajetória em que Judas Iscariotes chega juntamente com os soldados, em que Jesus se apresenta. Jesus ele irá passar por uma sequência de julgamentos ao longo daquela madrugada. Se nós pudermos observar, são pelo menos uns 6 julgamentos que vão acontecer. 6 julgamentos. Jesus será apresentado a Anás, de Anás ele irá para Caifás, de Caifás irá para o Sinédrio, isso já por volta das 6 horas da manhã, ou seja, uma madrugada inteira em que nosso Senhor já estava sendo humilhado, vilipendiado, esbofeteado, escarnecido, estava sendo escarrado, por assim dizer. Todo este processo, e ainda estamos na madrugada da sexta-feira. Ainda nem amanheceu. Perto do amanhecer, Jesus ainda é levado do Sinédrio, já que eles entenderam que Jesus blasfemava, isto era crime que poderia ser punido até mesmo com a morte. Então eles ainda quiseram, mediante o Império Romano, quiseram fazer com que Jesus fosse condenado à morte. Então levam-no para Pilatos. De Pilatos ele vai para Herodes. De Herodes volta para Pilatos. Perceba todo o trajeto. Se nós pudermos observar aí, Jesus ele deve ter caminhado pelo menos só de madrugada, cerca de 4 quilômetros de caminho em caminho. Desde o Sinédrio, passando pela casa de Pilatos, indo para Herodes, voltando. E isso depois de já ter passado uma noite extenuante em que ele suou sangue. A última refeição de nosso Senhor foi a última ceia, né? Nós não vamos observar aí um processo já de desidratação que Jesus já começou a vivenciar ao longo desse mecanismo. Mas se assim, a gente puder perceber ainda, diante de toda esta condição, quando ele finalmente chega até Pilatos, diante da realidade de Pilatos, Pilatos que diz que não viu nenhum crime nele, porque blasfêmia perante o Império Romano não é considerado crime, mas Pilatos, ele queria manter-se ainda, vamos dizer, entre aspas, bem na fita, né? E diante disso, ele entrega Jesus. Lavando suas mãos, ele entrega Jesus para ser crucificado. Depois de ter mandado flagelar o mestre. O mestre é flagelado por uma realidade, você bem pode observar na imagem ao lado, uma realidade que nós chamamos de flagrum romano, é uma espécie de instrumento, como se fosse um chicote, em que apresenta 3 pontas, em cada ponta apresentando chumbos, com ossos, inclusive, de carneiro quebrado. Diante desta realidade, você vai observar que quando o soldado romano atribui-se que eram 2 soldados, um à direita, outro à esquerda, para contemplar todos os lados de Nosso Senhor, em que eles chicotearam Nosso Senhor, e cada vez que o flagrum tocava na pele sagrada de Nosso Senhor Jesus Cristo, este flagrum, ele se fixava à pele e era arrancava, junto com a pele, junto com alguns tecidos do corpo de Cristo, diante desta realidade. Foram, atribui-se, cerca de 40 chicotadas menos uma, diante da tradição judaica. 40 menos uma, e tomava-se esse cuidado, ou seja, 39 chicotadas, né? Tomava-se esse cuidado justamente para que não se ultrapassasse as 40 chicotadas. Mas perceba que, se nós observarmos, cada chicotada eram como se fosse 3 ao mesmo tempo, já que existiam 3 pontas no flagrum. O Santo Sudário, quando foi analisado, se evidenciaram pelo menos 117 marcas da flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, seja no dorso, seja na região anterior. E diante destas marcas, nós também podemos observar a possibilidade de que o olho de Jesus também pudesse ter sido vazado. Houve essa realidade dos olhos vazados de nosso Senhor diante da violência com que os soldados romanos implicaram
este processo. Perceba que nosso Senhor já via perdendo sangue desde a hematidrose que aconteceu na noite anterior, na quinta-feira, né? E agora você vê que ele estava banhado no seu próprio sangue dentro daquele pretório, diante dos sacerdotes que estavam vendo toda aquela cena e estavam realmente, vamos dizer assim, com sede de sangue. Diante desta realidade. Nós vamos percebendo diante disso nosso Senhor passando por todas essas condições, como se não bastasse. Soldados ainda vieram a escarnecê-lo. Colocam sobre ele, diante de tantas chagas que nós pudemos perceber, colocam diante de nosso Senhor uma túnica vermelha, começam a escarnecê-lo diante disso. Esta túnica com todo este tecido, se nós pudermos perceber, iria se impregnar na pele de nosso Senhor Jesus Cristo, que já estava toda chagada, se nós pudermos perceber, com a flagelação, é como se Jesus todo ele tivesse em carne viva, meus irmãos. E diante de tudo isso, ainda acham de querer colocar uma coroa de espinhos, como diz o evangelista Marcos, uma coroa de espinhos sobre a cabeça de nosso Senhor. Nós observamos nesta imagem que esta coroa, como ela coloca aqui, parece mais uma tiara, uma espécie de tiara, mas não era bem assim que nós pudemos perceber a coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se assemelhava mais a um gorro, se nós pudermos perceber. Ela cobria, conforme você pode ver na imagem ao lado, ela cobria a cabeça de Jesus, toda a cabeça. E os espinhos, eles foram, digamos assim, projetados, né? A coroa toda foi projetada para que os espinhos, eles pudessem ser direcionados para dentro, apontando para o crânio de nosso Senhor, para o couro cabeludo de nosso Senhor. É impressionante como sangra o couro cabeludo. Essa área do couro cabeludo é uma área que sangra bastante. Inclusive, com a perfuração dos espinhos, e como eu disse, os espinhos eles acompanhariam toda a constituição da cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o couro cabeludo de nosso Senhor Jesus Cristo era rodeado por estes espinhos. Nós vamos perceber que, diante disso, ainda houve alterações neurológicas, alterações nervosas. Corre por aqui, vamos dizer assim, é inervada a região da fronte, digamos assim, do próprio couro cabeludo, ela é inervada por ramos de um nervo chamado nervo trigêmeo, mais precisamente ramos do nervo oftálmico, que vem do nervo trigêmeo. E esses ramos, eles são extremamente sensíveis. Perceba que a coroação de espinhos acarretou para nosso Senhor, que nós também podemos chamar até, de acordo com alguns cientistas, como o Dr. Pierre Barbet mesmo vai mencionar, acarretou até o que podemos chamar de nevralgia do trigêmeo, principalmente nesta área mais superior. Para quem já observou essa nevralgia, são dores extenuantes que acontecem, lancinantes que ocorrem no trajeto de inervação deste nervo. Nosso Senhor também vivenciou dores atrozes dentro deste processo. E ainda não estava nem perto de terminar todo este suplício, se assim bem pudermos perceber. Bateram, inclusive, como o evangelista Marcos vai dizer, bateram na cabeça de Jesus com uma vara. A ideia mesmo, de acordo com alguns historiadores, era de que a intenção era de que esta vara pudesse realmente fazer com que a coroa de espinhos penetrasse profundamente no crânio, no sagrado crânio de nosso Senhor, se nós assim bem pudermos perceber. Até que, enfim, Pilatos, depois de ver Jesus todo flagelado, coroado de espinhos, escarnecido pelos soldados, apresenta Jesus Cristo ao povo. Ecce homo. Eis o homem. Assim Pilatos indaga. E diante desta realidade, diante desta revelação, instigados pelos sumos sacerdotes, crucificam-o e levaram Jesus para ser crucificado. E a Jesus, inclusive, é colocado esta haste, vamos dizer assim, a haste horizontal da cruz, né? Há alguns autores até que alegam que Jesus carregou a cruz por completo, né? Desde o pretório do Sinédrio, da configuração da realidade dos sumos sacerdotes, até o Calvário, até o Gólgota, né? Mas alguns estudos mais recentes, né, vão atestar que Jesus, de fato, carregou apenas a realidade da parte horizontal da cruz, da haste horizontal da cruz, que nós chamamos de patíbulum. Então, foi aplicada sobre Jesus uma haste de cerca de 60 quilos,
sobre os ombros de nosso Senhor, né? Ele levou, obviamente, evidentemente, esta cruz amarrada, digamos assim, sobre os seus ombros, ele tendo que se colocar ligeiramente à frente com o seu tronco, a cabeça também ligeiramente à frente, né? E aí tentando realmente caminhar, já debilitado por conta de todo o processo de flagelação que ele apresentara. A flagelação, inclusive, até mesmo diante de algumas revelações místicas, a flagelação vai mostrar que Jesus teve até parte das suas costelas à mostra. Se nós observarmos aqui, a sexta, a sétima, a oitava costelas ficaram à mostra diante da flagelação que nosso Senhor sofrera. Perfurações em órgãos como o baço, perfurações em órgãos como o fígado também apresentaram diante da flagelação. Jesus estava realmente, ao carregar a cruz, meus irmãos, Jesus já estava bastante debilitado. Normalmente a crucificação, ela acontece para que o crucificado, ele permaneça lá, na cruz, agonizando até por alguns dias. Jesus não suportou ficar mais que 3 horas ali na cruz, de tão debilitado que ele estava, se nós assim pudermos notar e perceber. Então, diante desta realidade, ele carrega a cruz. E o patíbulo, cada vez mais pesando diante desta realidade, ele acabava jogando nosso Senhor diante de todo esse trajeto, muitas vezes jogava nosso Senhor para frente, o que fazia com que Jesus acabasse caindo. E cada vez que ele caía, eram os joelhos que eram dilacerados por conta do golpe mesmo, da queda. Não é somente o peso do Cristo que estava caindo, mas o peso do Cristo associado ao peso de um patíbulo que estava sobre suas costas e estava direcionando a sua cabeça diretamente contra o solo. Percebem a realidade? Percebem o massacre que nosso Senhor vivenciou ao longo deste processo? E depois a tentativa de se reerguer. A tradição da igreja, na sua via sacra, na sua sabedoria espiritual, ela vai falar que Jesus teria caído 3 vezes. Mas se nós observarmos à luz da ciência, muito provavelmente foram várias quedas que ele teve ao longo do processo. A igreja coloca 3 vezes para a nossa meditação, para que nós aprendamos mesmo a meditar as quedas de nosso Senhor. Mas muito provavelmente ele teve muita dificuldade para chegar até o Calvário. Tamanha as quedas que ele sofrera, tamanha a debilidade física, mas eu devo fazer aqui um adendo. Jesus, ele tinha uma saúde física também muito bem evidenciada, ele tinha um porte físico bem evidenciado, basta você observar as vezes que Jesus saía de uma cidade para outra, ele passou a vida fazendo isso 3 anos do seu ministério, saindo de uma cidade a outra a pé, né? Vivenciando a experiência do jejum, vivenciando a experiência da pobreza, vivenciando a experiência da obediência e da castidade, o que o tornava cada vez mais forte diante das adversidades. Então ele realmente tinha preparo para isso, mas era muito débil o estado de saúde de Jesus a este momento. Então nós vamos percebendo que mediante o processo do patíbulo sobre seus ombros, as chagas nos seus ombros também vão se formando, também vão se evidenciando, também vão se dilacerando, evidentemente, estas chagas. E Jesus, ele caminha cerca, vamos dizer, de 600 metros, desde o pretório de Pilatos até o Calvário, até o lugar da caveira, como diz a Escritura, né? Então nós vamos percebendo todo o trajeto de dor e de sofrimento pelo qual o nosso Senhor passou até chegar ao Gólgota. Uma subida íngreme, uma subida curta, mas uma subida dilacerante diante da realidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele estava, de fato, com um processo já de hipotermia já se desenvolvendo. Se você bem observar, diante do frio que estava acontecendo naquele momento, naquele dia fatídico, da madrugada da quinta para a sexta-feira. E como é que nós sabemos que estava fazendo frio? A própria Escritura vem a atestar, dizendo que os próprios soldados, ainda no pretório, os próprios soldados acenderam uma fogueira para se aquecer e ainda mostraram Pedro se aquecendo junto com eles, porque estava frio, vai dizer a Escritura. E diante desta realidade, diante desta condição, nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo chega até o Calvário e lá será despojado de suas vestes. Quando ele é despojado, meus irmãos, perceba, quando você tira, vamos dizer assim, um curativo de uma ferida e aquela ferida está muito exposta, está muito aberta, já dói, não é verdade? Agora imagine um corpo todo chagado e um manto e uma túnica cobrindo nosso Senhor, grudada nas chagas de Jesus, nas inúmeras chagas de nosso Senhor. Diante desta realidade, quando eles tiram
aquele manto de Jesus, dores lancinantes vão acompanhando ali aquele processo, aquele momento, aquela realidade, até posicionarem nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Nós observamos aqui uma imagem em que Jesus ele se encontra com um manto cobrindo essa região aqui do quadril de nosso Senhor. Porém, se nós observarmos, esta não é a realidade. Aqui nós percebemos muito porque existe a questão da censura, existe a arte, existe a iconografia cristã, que não visa escandalizar ninguém. Mas nosso Senhor não foi crucificado com um lençol cobrindo esta região pélvica dele. Ele foi crucificado inteiramente nu. Ele foi crucificado completamente humilhado, despojado de suas vestes. Diante do esforço, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo vivenciou na cruz, há alguns estudiosos, inclusive alguns médicos patologistas, que afirmam que é bem provável que Jesus tenha perdido até o controle dos seus esfíncteres. Imagine você diante da dor, diante do sofrimento, dilacerante, a força que ele tinha que colocar para poder segurar este patíbulo e caminhar até o Calvário. Ele poderia ter perdido até a força, o controle dos seus esfíncteres, seja o esfíncter miccional, seja o esfíncter reto-anal. Diante desta realidade, você percebe que nosso Senhor ele viveu todas as etapas de um sofrimento humano, pelos quais a humanidade poderia passar. Ele passou por todos esses estágios. E nós estamos falando apenas dos sofrimentos físicos de nosso Senhor. Existe a realidade psíquica, que é muito pior. Existe a realidade espiritual, que é ainda pior e mais dilacerante que nosso Senhor viveu. Nós estamos falando apenas da parte que, digamos assim, talvez seja chocante, talvez seja muito pesado, mas ainda é a parte menos intensa do sofrimento de Cristo. É a parte física, a parte biológica, a parte corpórea, podemos assim observar. E diante dessa realidade, quando nós chegamos já no Gólgota, no Calvário, agora ele será crucificado, nós vamos perceber que nosso Senhor é colocado sobre a constituição deste patíbulo, justamente onde irá ser pregado, podemos assim observar. E aí é quando nós observamos uma série de controvérsias diante de como Jesus foi pregado, vamos assim perceber. Ao longo de toda a história da igreja, nós notamos a iconografia cristã mesmo, que vai falar e vai mostrar, inclusive, que a crucificação, Jesus foi pregado na palma da mão, né? Esta mesma imagem, se nós pudermos perceber e observar, mostra Jesus com os pregos, os cravos dos pregos, assim, bem na palma da mão. Então, virou realmente a tradição da igreja. Os primeiros cristãos, eles colocavam de fato, representavam a crucificação de Cristo como se ele estivesse efetivamente sido pregado bem no centro da palma da mão. A partir de 1930, mediante os estudos do Dr. Pierre Barbet, um cirurgião que veio com toda uma inovação para tentar mostrar, até mesmo com experimentos em cadáveres, de crucificação em cadáveres, Pierre Barbet ele vai dizer que era pouco provável que Jesus tivesse sido efetivamente pregado na palma da mão, porque é um tecido, se nós observarmos, é uma realidade tecidual muito frágil, aqui entre os metacarpos, e diante desta condição, a própria musculatura e os tecidos iriam se lacerar mediante o peso de Jesus na cruz, né? Então, Pierre Barbet, ele considerou uma teoria de que Jesus tivesse sido pregado, mediante toda a ação dos soldados romanos, tivesse sido pregado ao nível do carpo, desta região do punho, que nós chamamos de carpo, né? Se nós assim bem pudermos perceber. Mais precisamente, uma região bem específica do carpo, chamada espaço de Destau. Uma região do lado da ulna, que fica localizado entre alguns ossos do carpo, como nós podemos perceber. O capitato, o semilunar, o unciforme, o amato. 4 ossos que nós podemos evidenciar bem próximos da região do carpo. Diante desta realidade, teria sido possível, ou provável, local em que Jesus havia sido pregado dentro desta perspectiva e dessa teoria do Dr. Pierre Barbet. No entanto, há controvérsias para esta realidade, tendo em vista que admite-se que houve laceração de um nervo, passa também aqui no punho, fica bem no centro do punho, chamado nervo mediano. Este nervo mediano, ele faz a inervação, se nós pudermos perceber, de toda essa região da palma da mão, a região tenar da mão, inclusive essa musculatura que nós observamos na palma da mão, o músculo flexor curto do polegar, oponente do polegar, o músculo abdutor curto do polegar, são músculos inervados
pelo nervo mediano. E com a laceração deste nervo, houve, então, uma espécie, digamos assim, de contração tetânica, o que teria proporcionado, e nós podemos evidenciar isso até no Santo Sudário, proporcionado um processo de adução do polegar. De modo que no sudário mesmo de Turim, né, que é uma peça e uma ferramenta também de caráter científico e comprovadamente científico de que pode, de fato, ter sido o lençol que envolveu Jesus por ocasião da sua morte no sepulcro, né, depositaram-no no sepulcro, este sudário apresentava apenas 4 dedos, como se o dedo polegar estivesse aduzido, digamos assim, se nós pudermos perceber. No entanto, esta tese do Dr. Pierre ganha algumas contradições, até por parte de outros anatomistas e outros patologistas, né? Como, por exemplo, o Dr. Friedrich Zugby, ele que mais recentemente trabalhou numa outra teoria, e talvez seja uma teoria até mais convincente, tendo em vista que, no chamado espaço de Destot, o nervo mediano não passa. O nervo mediano, que a gente estava falando, ele não passaria neste espaço, mas por mais de 70 anos se acreditou, mediante essas pesquisas, que ele tivesse sido crucificado nessa região, né? E aí, o Dr. Friedrich Zugby, ele vai mostrar que é possível, de alguma forma, que Jesus tivesse sido, de fato, pregado na região tenar da mão. Não necessariamente diretamente no carpo, mas na região tenar da mão, entre o espaço basal do 2º e do 3º metacarpos, né? Que está fazendo também a articulação com o osso capitato e a constituição do osso semilunar. E aí ficaria bem mais evidente. Nesta região, neste espaço, realmente seria o espaço por onde o nervo mediano estaria passando, o que justificaria a laceração deste nervo por ocasião da pregação de Jesus na cruz. Esta teoria, hoje, é uma teoria mais recente, é uma teoria mais, digamos assim, evidenciada cientificamente, talvez até mais aceita do que a própria teoria do Dr. Pierre Barbet diante desta condição. E eu coloco justamente todo este enfoque, todo este detalhe, porque a lesão de um nervo, a lesão neurológica, é uma lesão que vai também comprometer vários outros troncos nervosos. O nervo, ele transmite informações neurológicas, sensitivas e motoras. Quando ele é lesado, ele não fica apenas nesta condição, né? Naquele processo localizado. Ele está relacionado com todas as áreas em que ele vai ser conduzido no seu processo, todas as áreas de inervação, inclusive seus próprios troncos nervosos. Existe numa região aqui do membro superior, vamos dizer, existe uma área que inclusive nós chamamos de plexo braquial. Este plexo braquial é que vai levar toda a inervação, por exemplo, né, para o membro superior. Você nota que quando Jesus foi crucificado, ele ficou bastante, vamos dizer assim, forçosamente, né, foi pregado na cruz de forma bastante forçosa, de modo a lacerar, inclusive, este plexo braquial, que é de onde, inclusive, vai sair este nervo mediano que vai fazer a inervação da mão, diante de toda esta condição. E se nós ainda pudermos perceber, nós vamos notar também a pregação de Jesus, quando ele foi pregado efetivamente nos pés. E aí existem 2 teorias para esta realidade, para esta condição. Uma, como nós observamos aqui, nesta imagem, em que você tem um prego pregando um pé e o outro prego pregando um outro pé, e uma outra teoria, que é a mais aceita, de que um prego só estaria pregando Jesus, onde você teria a sobreposição de uma perna sobre a outra, de um pé sobre o outro, em que Jesus estaria, inclusive, sendo fortalecido aqui nessa região por uma base. Nesta base estaria sustentando Nosso Senhor, logo abaixo dos seus pés, e ele estaria realizando um movimento de flexão plantar, como nós observamos aqui mesmo nessa imagem. E o prego estaria justamente entre os espaços, justamente entre o 2º e o 3º metatarsais, que nós podemos observar aqui, como nós percebemos nesta imagem, diante desta condição, perfurando inclusive um nervo, também chamado nervo fibular profundo, se nós observarmos a condição da pregação de Jesus nos pés. De qualquer forma, você pode perceber as dores lancinantes e dilacerantes que nosso Senhor Jesus Cristo vivenciou só por ocasião da sua pregação na cruz, de ter sido pregado
na cruz. E diante de toda esta condição, meus irmãos, nosso Senhor ficava com dificuldade. Por isso que nós evidenciamos esta imagem que ele está bem voltado para frente, né? Como se estivesse efetivamente sendo sustentado pelos pregos, dando ênfase, inclusive, a esta realidade dos pregos de Jesus que estão sustentando ele na cruz, levando ele, projetando ele para frente. Se nós percebermos, ele precisaria, a partir de então, agora, sempre que precisasse falar, ele precisaria se apoiar nos seus pés pregados, se apoiar também nas suas mãos, fazer um esforço extenuante para poder aumentar a mecânica ventilatória que nós observamos no tórax. Ele precisaria ter efetivamente um aumento de volume torácico para melhorar e garantir uma expansibilidade tóraco-pulmonar para que ele pudesse falar. Tudo para quê? Para que ele pudesse voltar o olhar para o céu, voltar o olhar para o Pai e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, toda vez que precisasse falar na cruz, ele precisava fazer toda essa realidade, toda esta condição de se erguer sobre esses pregos, fortalecer a sua caixa torácica, inspirar e expirar para poder falar. E Jesus fez isso, de acordo com a Escritura, Jesus fez isso 7 vezes. A primeira: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois, um novo esforço extenuante para falar ao ladrão: Dimas, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez, nosso Senhor ainda usa de todo este esforço já excomunal, porque ele estava aqui esgotado. E devo lembrar também que a região do dorso de nosso Senhor Jesus Cristo, ela estava em contato direto com a cruz. E a cruz não era lisa, como nós observamos aqui nessa imagem. Aqui nós vemos uma cruz lisa, uma cruz polida. A cruz era uma cruz bruta, uma cruz rude, se nós assim pudermos perceber. E cada vez que ele precisasse se esforçar para poder falar, o seu dorso sagrado, o seu dorso santo, ele acabava atritando na cruz, gerando mais lesões. Tudo para quê? Para que Jesus olhasse para João, olhasse para Maria, sua mãe, e dissesse: Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Cada vez que Jesus precisasse falar, existia toda essa dinâmica ventilatória que ele precisava fazer para poder, de fato, falar, soltar a voz e ter isso registrado pelos evangelistas. Não é verdade? E depois disso, Jesus ainda insiste e fala: meu Deus, por que me abandonaste? Esta quarta frase. E logo em seguida, tenho sede. E depois, tudo está consumado. E por último, Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Cada vez que Jesus fosse falar toda esta condição e toda esta realidade, ele precisava, de fato, se erguer sobre os pregos, forçar a sua caixa torácica, aumentar a sua mecânica ventilatória, podemos assim dizer, para poder falar, ter condições de falar. Mas a esta altura, Jesus já estava num estágio de debilidade extrema. Estamos falando aí de um período mais ou menos entre 12:00 e 15:00. Por volta do meio-dia, quando Jesus fala: Elohim, Elohim, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonastes? Em que o céu começa a se escurecer, Jesus já estava esgotado diante de toda esta realidade. Ante a temperatura ambiente, estava muito mais propenso a um quadro de hipotermia. Ele já apresentava aqui uma série de alterações renais, já estava dando sinais, vamos dizer, de insuficiência renal. Ele já estava apresentando um quadro de derrame pleural, já apresentava aqui um quadro de pericardite, ou seja, o saco pericárdico, o saco, a membrana que reveste o coração, apresentando líquido dentro da sua cavidade, que dificultava ainda mais o seu processo respiratório, a sua mecânica ventilatória, estava toda comprometida de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor ainda estava consciente. Ele ainda estava consciente de todas essas condições, de todas essas realidades. Estava consciente da sua missão diante da humanidade e, sobretudo, diante do Pai. Quando o Pai diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele diz isso para o Pai. O Pai, de fato, o abandona. Grande sofrimento de Cristo. O Pai, de fato, o abandona. Jesus ali agora está só. Desfigurado, ele já está aqui na cruz. Desfigurado, ele estava lá na cruz. Então nós já vamos percebendo todo este processo diante desta condição, até que finalmente Jesus, ele passa por uma realidade chamada de choque hipovolêmico, que já havia começado a se evidenciar até mesmo no processo de flagelação, no processo em que ele caminhava ao Calvário, mas isso se intensifica na cruz. Isso se torna ainda mais grave na cruz. Esse choque hipovolêmico resultante de quê? Resultante da imensa perda de sangue que Jesus vivenciou. Jesus perdeu muito sangue, meus irmãos.
Desde o dia anterior, ele já havia perdendo sangue por ocasião da sua hematidrose. É um dado bem interessante, muito triste, de muito sofrimento, mas muito interessante, porque ele já começou a derramar o seu sangue naquele momento em que ele estava sofrendo no Horto das Oliveiras. Ele derrama toda a sua gota de sangue para depois, no final, dizer: tudo está consumado. E diante de toda esta condição e realidade, mediante esse choque hipovolêmico, se nós pudermos perceber, por conta dessa hemorragia intensa que ele apresenta, já apresentando falência dos órgãos, se assim bem pudermos notar, e diante também do quadro de um derrame pleural, de um possível derrame da pleura, que é a outra camada, um outro tecido que está revestindo os pulmões, e com este derrame ele iria passar a apresentar ainda mais dificuldade respiratória. Nosso Senhor, de fato, ele expira. Nosso Senhor, de fato, entrega, como ele mesmo diz: entrego o meu espírito. Morre nosso Senhor Jesus Cristo. Soldados que eram especialistas em assassinar, em crucificar, nós podemos perceber, os soldados vieram atestar se Jesus havia de fato morrido. E aí um deles lança, vamos dizer assim, proclama uma lança contra nosso Senhor, que vem desde a região à direita, passando inclusive sobre a sexta costela, podemos assim dizer, no quinto espaço intercostal direito. Esta lança, ela vai atravessar desde esse quinto espaço intercostal direito, perpassando a porção anteromedial do pulmão direito, perfurando o pericárdio e chegando ao átrio direito do coração. Diante disso, quando você observa a trajetória desta lança, percebe que ela vem com todo um aspecto diagonal, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Você vê o que sai a partir desta perfuração. Sangue resultante da constituição e da perfuração da veia cava superior e da veia cava inferior, que estão chegando no átrio direito. Sangue esborra, digamos assim, desta abertura, mas também água. De onde vem esta água? O sangue sabemos que veio das veias, talvez até da própria laceração da artéria aorta, mas e a água? Veio de onde? O evangelista João, que era testemunha ocular desta realidade, estava bem próximo ali, ele viu sangue e água jorrando do Sagrado Coração de Jesus. Esta água, muito provavelmente, do pericárdio, estava acumulada ali na cavidade pericárdica, era líquido pericárdico, diante dos achados anatômicos e científicos que nós pudemos perceber diante desta realidade. Até que, finalmente, nosso Senhor, por ocasião da festa da Páscoa, por ocasião da festa judaica, ele deveria ser descido da cruz ainda naquela sexta-feira, antes das vésperas, antes que chegasse o termo, o pôr do sol, porque aí para o povo judeu já seria o sábado, e não era conveniente deixar criminosos, né, na cruz em dia de sábado. E por isso eles precisavam tirar às pressas Jesus. Cortaram as pernas, quebraram as pernas dos outros soldados. Quando foram verem Jesus, ele já estava morto. Não foi necessário quebrar as suas pernas, até para mostrar o que a Escritura diz. Não se quebraram nenhum dos seus ossos, mas ele foi tirado, descido da cruz às pressas, foi sepultado no túmulo limpo, digamos assim, um túmulo novo, o túmulo de José de Arimateia. E nós percebemos todo esse processo diante de Jesus. Tudo por mim, tudo por você, pela constituição de uma redenção de uma humanidade que muitas vezes ela não vê nosso Senhor Jesus Cristo, não vê a dimensão do sofrimento que nosso Senhor Jesus Cristo passou e vivenciou diante de todas estas realidades. Por suas chagas nós fomos curados. Estas foram as chagas que curaram o nosso coração, que nos trouxeram a redenção. Desfigurado o Senhor já estava e não abriu a boca para reclamar, não abriu a boca para expulsar, não abriu a boca para maldizer. Diante de todas essas condições e realidades, queridos irmãos, é o momento de você olhar, voltar o seu olhar para a cruz de Cristo, deixar-se tocar por Ele, deixar-se tocar por cada dor, por cada sofrimento, porque foi por mim, foi por tua causa que nosso Senhor sofreu. Que pela experiência da paixão do Senhor, que pela experiência da paixão de Cristo, o teu coração seja curado, o teu coração seja transformado, o teu coração perceba-se amado pelo Mestre, porque como ele apresentava toda uma visão beatífica do Pai, podemos dizer sim, enquanto ele estava na cruz, o Senhor estava pensando em mim. O Senhor, quem sabe, pudesse balbuciar o meu nome, como se só existisse a mim, para ser pensado, para que ele pudesse morrer só por mim. Faça essa experiência. Quando o Senhor estava na cruz, ele estava pensando
em você. Por ele ter uma visão beatífica do Pai, esta realidade mística e sobrenatural é possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.